Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas e hoje eu tenho a honra de estar na presença do senhor Luiz Carlos Carvalho, carinhosamente conhecido como Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, formado em Engenharia Agronômica pela Exalc, com especialização em Administração e Agronomia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e Vanderbilt University dos Estados Unidos, e é um dos grandes especialistas dentro do agro brasileiro. Sr. Caio, muito obrigado pela sua presença. Lucas, um prazer estar falando com você. Muito obrigado pela atenção. Nós que agradecemos. Bom, Sr. Caio, eu gostaria de iniciar aqui, né, a nossa conversa falando um pouco sobre o panorama atual do agronegócio brasileiro, né? A gente teve aí, hoje o Brasil é um dos grandes produtores de alimento no mundo, né? E temos aí uma grande responsabilidade em garantir a continuidade do desenvolvimento e da produtividade agrícola. O país hoje, ele está caminhando bem nesse desafio? A sua pergunta daria para a gente conversar aqui umas 3 horas, viu, Lucas? Ela realmente vem no cerne digamos assim, da grande revolução que fez o Brasil em termos da ciência nos trópicos. O mundo se desenvolveu, em boa parte, em agricultura, fazendo uma adaptação do que tinha sido desenvolvido no mundo temperado. Isso você percebe em todos os países dos trópicos. Sim. E o Brasil fez a sua ciência, né? E com isso acabou caracterizando um desenvolvimento tecnológico absolutamente seu, diferenciado no mundo, digamos assim, da agricultura e mesmo no mundo da pecuária. E com isso a gente, nos dias de hoje, tem índices de qualificação, digamos assim, realmente muito diferenciados. Nós temos uma série de problemas. Os problemas vêm de algumas coisas que se chama, algumas coisas que uma delas se chama os que não gostam da competição e que criam narrativas procurando, digamos assim, de alguma forma, descaracterizar a maravilha da revolução que nós fizemos. E com isso a gente sofre muito e deve continuar sofrendo. E isso exige da gente um posicionamento diferente. Mas voltando à questão principal do seu ponto, o Brasil, desde há 50 anos atrás, duas coisas fundamentais aconteciam. De um lado, o Brasil importava de 30% a 40% de todo o alimento que a sua população consumia e importava todo o petróleo, praticamente, que movia, digamos assim, todas as máquinas e carros e coisas, desde eletricidade até o que fosse, apesar de nós termos hidrelétricas até então na época. Pois bem, e nesses 50 anos o que aconteceu? Você olha e vê que há 50 anos atrás nós tivemos um problema gravíssimo de início do processo inflacionário, baseado realmente num problema grave da nossa balança comercial, na questão das importações, seja de petróleo ou de alimentos, e no grande choque do petróleo. O choque do petróleo, o primeiro grande choque do petróleo, faz 50 anos esse ano. Então, 50 anos é um número muito interessante para a gente discutir essa evolução de meio século que fez o Brasil, né? O que nós fizemos? Nós, literalmente, saímos de uma posição de importador para terceiro maior exportador do mundo. Em termos líquidos, o Brasil é o maior exportador do mundo. A nossa balança comercial é positiva graças ao agro, porque os setores outros todos dão resultado negativo. O agro dá um resultado extraordinariamente positivo na balança comercial. Isso nos dá muita força para enfrentar essas variações tremendas que nós temos nessa nova realidade geopolítica que estamos vivendo. E a gente conseguiu ganhos de produtividade, digamos, acima de 3% ao ano em todos os fatores de produção. E o que caracterizou o grande desenvolvimento brasileiro é que dos fatores de produção, aí eu estou falando de capital, terra e trabalho, terra e trabalho caíram do ponto de vista de peso relativo e o capital subiu muito, mais de 10 pontos percentuais nesse período. Isso significa, obviamente, mecanização, significa investimento, significa
digamos, a inovação acontecendo numa escala que permitiu que nós dessemos esse salto do ponto de vista de comportamento no mercado. E isso trouxe para nós, obviamente, uma série de problemas. Nós deslocamos muitos países, nós passamos a ganhar na Organização Mundial do Comércio questões contra os Estados Unidos, contra a Europa, ganhamos agora contra a Índia e continuaríamos ganhando, não fosse, digamos assim, a fragilização agora da OMC com os norte-americanos tirando os juízes arbitrais e, portanto, não sendo possível dar sequência às questões defendidas pelo Brasil. Então, a gente teve uma evolução, como eu disse, fantástica, e estamos vivendo agora um novo momento, uma nova geopolítica, uma nova realidade com fragmentação, com unilateralismo voltando. O pós-Segunda Grande Guerra foi o multilateralismo, foi a criação das grandes entidades multinacionais que trouxeram equilíbrio, trouxeram paz nesse equilíbrio, e agora a gente volta de novo com questão de guerra, com questão de subsídios e de protecionismos à flor da pele, o que traz para a gente, traz para o Brasil e para o agro uma responsabilidade muito grande de estar buscando mais mercado e continuar sendo cada vez mais competitivo. Legal. E a gente espera que só continue a evoluir, né, seu Caio? E juntando com isso que você falou desses problemas geopolíticos que a gente vem enfrentando, né? Não tem como a gente falar de produtividade sem falar de nutrição vegetal. E ano passado a gente completou aí recentemente um ano, né, desse conflito Rússia e Ucrânia, que se intensificou de fato em fevereiro, né? E o que acentuou ainda mais essa preocupação quanto a essa dependência brasileira, né, pela importação de insumos, principalmente dessa região russa, tudo. E como que a BAG ela enxerga esse desequilíbrio, né? Você já deu uma leve introdução disso, né? Esse desequilíbrio entre o consumo e a produção de fertilizantes dentro dessa cadeia do agro. Bom, nós estamos agora falando do calcanhar de Aquiles, de toda essa evolução, porque uma das características do mundo tropical, corrigindo pelo Vaz de Caminha, que dizia na famosa carta lá de trás, que em se plantando tudo dá, não, em se plantando com muito adubo, é possível se ter produção, é possível, porque tem que ter herbicidas, tem que ter inseticidas, tem que ter fungicidas, porque no mundo tropical o ataque, digamos assim, de ervas, de pragas e doenças é muito forte, né? Então, um dos pilares desse processo de desenvolvimento foi, sem dúvida alguma, todo o esforço feito na área, digamos assim, de nutrição das plantas, seja pelo processo tradicional de adubação, seja depois com grande desenvolvimento na área de nutrição foliar. A gente tem conseguido resultados realmente extraordinários. Ao mesmo tempo, a evolução da tecnologia, digamos, com a questão da inteligência artificial, da questão digital, dos satélites, das propriedades poderem ter acesso a fotografias que nos indicam quais são, digamos assim, os ambientes de produção pobres, como eu falei que temos no Brasil. O Brasil é um país que a grande maioria dos solos são muito pobres, quimicamente falando. Portanto, dando um desenho de qual é o fertilizante, ou a dose, ou a quantidade de fertilizantes que eu tenho que usar, dependendo da condição do solo que eu tenho e da cultura que eu uso, uma evolução fantástica, digamos assim, por cultura, tá certo? E também uma evolução das empresas, digamos assim, que atendem o agricultor com adubos os mais variados, desde adubos normais, adubos mais qualificados, e se somando a uma onda nova, Lucas, que chegou para ficar e para evoluir de uma forma dramática, que é agora uma fase em que a química cede um espaço importante para a biologia. Então, a gente começa a olhar para os nossos solos, a entender que a intensificação do uso da lavoura, claro que intensificando o uso da lavoura, eu intensifico o uso de adubo, de fertilizantes e também de defensivos, só que a produção é muito grande, a gente faz 2, 3 safras por ano, portanto, a pegada de carbono é muito menor que o resto do mundo. Ou seja, é uma somatória de coisas que nos dá muito orgulho do nosso setor, que a gente chama de insumos modernos, que vem antes da agricultura, que está absolutamente preparado, tecnicamente preparado para atender a nossa agricultura.
Legal, é muito, muito bacana ouvir isso, senhor Caio. E você comentou uma palavra que eu achei bacana, que são pilares, né? E hoje até, dentro da parte de plantio, a gente tem alguns pilares de produções, tudo, e a cana-de-açúcar acaba por ser um dos nossos pilares também, né? A gente tem aí ela como um dos grandes impulsionadores do nosso agro, e a gente vem observando também que a Índia vem aumentando a sua participação nesse segmento. E aí eu queria saber como essa relação da produção da Índia pode impactar aqui no Brasil. Você fala do ponto de vista mais de cana-de-açúcar especificamente ou em geral? De cana-de-açúcar. Tá, ótimo, ótimo, ótimo. É o momento, hoje eu estava discutindo isso com os Que legal. norte-americanos que somam conosco nesse mercado. Antigamente nós tínhamos um grupo chamado Governors Ethanol Coalition, que era a coalizão dos governadores do etanol, junto com o Brasil. Na época era Mário Covas, o governador de São Paulo, e nós tínhamos o Teotônio Vilela, filho, que ficava em Alagoas, e a gente fez uma ponte e trabalhávamos juntos os mercados. E nós trabalhávamos, imagina, eu estou falando com você, da década de 90. Nós trabalhávamos a Índia desde aquela época. E com enorme prazer eu vejo a evolução ultimamente. Devo dizer a você que a Índia hoje já mistura quase 20% de álcool em cada litro de gasolina. Ela tem um programa de álcool muito parecido com o nosso agora. Entre o ano que vem, entre 24 e 2025, ou 24 e 25, ele já atinge os 20%. Já tem, com o apoio da Toyota, postos de combustível hidratado igual ao nosso, atendendo carros flexíveis, híbridos, vendidos pela Toyota no mercado indiano, ou seja, um programa de álcool parecido com o nosso. Os americanos também estão lá presentes, também, obviamente, podendo ajudá-los, exportando algum volume de álcool que eles venham a precisar. E eles, ao fazer isso, trazem uma visão extraordinária. O Brasil e os Estados Unidos fazendo esse trabalho do lado ocidental e a Índia, obviamente, fazendo esse trabalho importante do lado oriental. Isso certamente deverá trazer países como Tailândia, Vietnã, a própria China e outros países para essa área, até porque o uso do etanol como combustível não apenas reduz emissões de carbono, que é uma parte desse processo que tem a ver com o Acordo de Paris e a descarbonização tão fundamental, que é um dos grandes temas globais, mas também reduz tremendamente a poluição das grandes cidades. Eu estava num jantar com um chinês, que era o presidente da COFCO, aqui em São Paulo, e um momento ele parou e falou: eu estou encantado, cara. Eu olho para o céu e vejo a lua aqui em São Paulo, uma cidade desse tamanho. Eu não vejo a lua em Pequim ou em Xangai há muitos anos. É muito interessante isso, sim, mas realmente é o etanol que permite isso. E, portanto, é um movimento extremamente positivo, globalmente falando, porque a poluição feita na Índia vai para os países vizinhos, com o movimento dos ventos. O feito na China vai para o Japão e por aí vai. Ou seja, é um processo global que tem que ser entendido como global e, portanto, acho que é um trabalho muito bonito que a gente está fazendo. O Brasil tem uma marca muito forte nisso, muito forte nisso. Que legal, Só muito para legal. completar, Claro. o que isso faz? Quando a Índia, que tem limitações do ponto de vista de expansão física, de área, quando ela começa a fazer isso, ela é obrigada a reduzir a produção de açúcar e aumentar a produção de etanol. Quando ela reduz um açúcar subsidiado que inundava o mercado, melhora o preço do açúcar para todos, inclusive para nós, de tal forma que, obviamente, o agro agradece a esse movimento. Que legal, muito bacana mesmo. E juntando isso que você comentou, seu Caio, dessa parte que a gente vem agora, assim, a gente teve uma preocupação maior agora, né, com a parte de emissão de carbono, a gente vem trazendo um assunto também muito grande que é a sustentabilidade, né? Então, mais do que uma necessidade hoje, acaba sendo um assunto que representa urgência, assim, né? E vem moldando o rumo global de investimentos, né? Tanto em negócios quanto pesquisa e desenvolvimento. E no agro hoje, quais são as maiores necessidades e desafios da gente ter uma produção agrícola assim, mais sustentável nesse momento? Olha, o importante, eu tenho conversado muito isso com o nosso pessoal, nós temos discutido muito isso internamente com as outras associações do agro. Uhum. O fundamental para o Brasil é ser competitivo. Em primeiro lugar, eu tenho que ser competitivo. O que é ser competitivo? E essa é a mudança. Ser competitivo não é só ser produtivo.
Mas, além de ser produtivo, eu tenho que ter alta produtividade com equilíbrios nos meus custos e com menores emissões. Ao mesmo tempo, fazer isso com uma preocupação social relevante, que é a geração de empregos, que é o investimento que permita a essa cadeia se espraiar, digamos assim, em áreas onde o emprego é fundamental. Mesmo na pandemia, o agro empregou muitos empregos novos gerados durante a pandemia. Isso fortaleceu a imagem do agro, isso fez com que muitos passassem a entender e a olhar para o agro de uma forma diferente. A gente não só, digamos, gera produção, gera balança comercial, gera riqueza, gera empregos e, obviamente, tem um impacto formidável do ponto de vista de redistribuição de renda. Quando você muda a produtividade, quando você alavanca a produtividade no país todo, digamos assim, e reduz o preço, o preço dos alimentos pela redução de custo, você está combatendo o maior mal, o maior imposto que ataca o cidadão, que é a inflação. E, ao mesmo tempo, reduz, várias vezes a gente reduziu o custo da cesta de produtos essenciais para a população mais carente. Portanto, é um grande orgulho a gente saber que estamos conseguindo não apenas impactar positivamente digamos assim, a população que precisa, vamos dizer assim, do trabalho e precisa se alimentar melhor na medida em que os preços caem, mesmo nessa pressão inflacionária que a gente está vivendo, e, por outro lado, digamos assim, sendo o Brasil tão importante na alimentação, digamos, de praticamente 1 bilhão de pessoas, ou seja, além de brasileiros, mais 800 milhões de pessoas no mundo. Sim, a gente não consegue olhar para isso nichado, né? Tá tudo conectado, é tudo uma visão mais macro que a gente tem que ter também, né? E aí, senhor Caio, a gente já encaminhando aqui para o nosso final do bate-papo, queria que você comentasse aí expectativas e desafios para o nosso tão querido agro aí nesse ano agora de 2023, né? Bom, 2023 a gente está vivendo dois momentos muito diferentes. Hoje eu lia um artigo do Nouriel Rubini, que é aquele cara que antecipou que nós teríamos problemas e acabou virando realmente uma personalidade. Ele é um cara realmente muito competente, bem formado, um grande economista, em que ele diz que nós estamos vivendo um novo super ciclo de commodities, num curso que vai durar pelo menos a próxima década. Por que eu digo isso? Porque isso, obviamente, pressupõe que um país que tenha o seu grande negócio baseado no agro terá oportunidades espetaculares. Então, eu queria falar de oportunidades, não de ameaças. As ameaças são aquelas que nós sabemos, o problema ideológico, eventualmente, digamos, aqueles que representam o governo não terem a devida sensibilidade para um agro tão importante ao país como é o nosso, né? Mas as oportunidades estão aí. Eu entendo que o Brasil irá continuar expandindo suas exportações no mercado externo, mas vai enfrentar uma série de concorrentes atuando de forma unilateral, como é o caso europeu, trabalhando com questões que não levam em consideração a realidade das leis nacionais, assim como a gente, vamos dizer assim, está sofrendo a fragilização da Organização Mundial do Comércio, que tanto suporte dá ao Brasil, vamos dizer assim, nas questões internacionais que a gente milita. Eu entendo que nós seguramente vamos ser cada vez mais competitivos, ou seja com produtividade, seja na questão da sustentabilidade, mas temos que trabalhar melhor as nossas narrativas. É preciso um grande esforço que pressupõe a integração público-privada na defesa dos interesses do país. Eu tenho feito o que posso nesse campo, espero que o governo entenda essa importância. Nós temos que somar, não que dividir. Eu acho que essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Tomara. Bom, senhor Caio, eu quero aqui, em nome do todo o time do Global Fert, né, te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade e ter aceitado participar do nosso convite. Quero deixar aqui aberto, se você quiser deixar algumas palavrinhas aí para
para o pessoal que acompanha o nosso canal e te agradecer imensamente pela oportunidade. Olha, agradecer muito, é um prazer estar com vocês, onde eu posso caracterizar a minha esperança que esse é o caminho do país. Vocês têm uma participação extremamente importante nisso. Temos vários associados na ABAG que atuam nessa área e acredito eu que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter os frutos desse grande esforço que faremos juntos. Obrigado. Assim esperamos. E obrigado a vocês aí que acompanharam esse nosso grandíssimo bate-papo e até a próxima.